está expondo a nível mundial, a questão do tráfico humano, da exploração sexual, exploração infantil no mundo todo. Eu não sei se você observou esse cenário nos últimos dias. Está havendo uma exposição mundial sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui observaram isso que eu estou falando aqui nesses últimos dias? Levanta a mão. Se você não observou, não precisa ter. Por que, amados? Está tendo mundialmente um tráfico humano muito pesado em todo o mundo. Por isso, nós devemos estar muito atentos com as nossas crianças, nós precisamos estar muito atentos com os nossos jovens. Os jovens precisam estar muito atentos também, não só os pais, mas os próprios jovens, porque isso tem sido muito pesado. E a igreja, ao decorrer de toda a história, ela sempre se levantou contra a escravidão, contra o tráfico humano e contra toda a injustiça. Por isso que nós devemos clamar em relação a isso. Amém? Tem um filme muito bom na Netflix, agora me fugiu o nome, mas depois eu boto no grupo lá. Lembra agora o nome? Não lembra? Som da Liberdade. Som da Liberdade, isso. Não, tem um outro de uma criança que ela é prometida para jogar futebol, o pai libera ela e eles vão lá e sequestram. Gente, eu olhei esse filme, eu saí agoniado depois. Assim, cara, isso aí é muito forte. Nós precisamos ter entendimento disso, para proteger, se posicionar e avançar como igreja. A cidade dos sonhos do nome de Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, Gênesis 22. Somos cercados. Conferência Viva Brasil, dia 18/3. Pastor Marcos Santos, dos Estados Unidos, e juntamente com outros ministros, possivelmente da Global E, que vão estar conosco. No dia 16/2, na segunda-feira, nós temos o nosso culto das mulheres aqui. Amém? Mulheres, convide outras mulheres, principalmente aquelas que não vão à igreja, não são crentes ou estão desviadas. Ore, se posicione nisso, pregue a palavra, evangelize. Culto de homens, dia 20/2, sexta-feira. Amém? Homens, convide outros homens. Ore, jejue por vidas. Eu sempre digo, convidar uma pessoa, claro que às vezes é válido, no dia do culto ou um dia antes do culto, é que nem convidar uma pessoa para fazer uma mudança. Às vezes quando ela recebe a notícia, ela já é luta. Não é verdade? Convide ela antes, encoraje, incendeie o coração dela, cerque ela, ore por ela, jejue por ela, porque no momento do convite, ela já entrou no campo de batalha. Ela já entrou no campo de batalha, amado, para não ir, para não ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Seja um libertador. Dia 28/2,
Nós temos a caminhada pela paz no parque. Nos reuniremos a partir das 8 da manhã, sair das 9, todo mundo de camiseta branca, 1 quilo de alimento, amém? Vamos toda a igreja, nós vamos parar, nós vamos orar pela família, orar pela segurança, orar pela saúde da cidade. Amados, aproveite esse momento. É o momento da igreja se reunir ao todo para interceder pela cidade. Prefeita, vice-prefeito, vereadores, ao ponto de numa reunião de pastores dizer assim, ó, por favor, igreja, vamos. A oportunidade está aberta, então não vamos desperdiçar. Também estava de aniversário essa semana nosso irmão Vinícius da Silva. Levanta a mão aí, meu Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Vinícius, que ele seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, cheio da sabedoria, cheio do Espírito de excelências. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele, repreendemos todo o mal sobre ele, em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa estar impedindo ele de avançar, nós oramos agora para que ele seja cheio do Espírito Santo e avance em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos lá. Gênesis 22. Gênesis 22, 1. Nós vamos tomar uma palavra expositiva. Versículo 1. E deixa aberto aí comigo. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Olha a disponibilidade. Isaías diz assim, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A característica de um homem, de uma mulher que tem um encontro com Deus, literalmente é: eis-me aqui, Senhor. Se o eis-me aqui, ele ainda não explodiu dentro de você, se essa verdade ainda não explodiu dentro de você, se essa realidade não explodiu dentro de você, ore especificamente para que você tenha um encontro com a glória de Deus, para que esse eis-me aqui, a voluntariedade de dar uma resposta a Deus, se torne uma realidade na sua vida. Abraão, ele passou pela prova da família. Entenda, antes de Abraão dizer eis-me aqui, ele já tinha passado pela prova da família, quando teve que sair da sua terra e da sua parentela. Quando Abraão passou pela prova de fome no Egito, a prova de fome, ele desce ao Egito, querendo ou não, ele foi reprovado ali. Todas as vezes que nós descemos ao Egito, descemos ao mundo, descemos à necessidade, saímos fora do propósito que Deus tem sobre nossas vidas, nós somos reprovados. Deus interviu, sim, interviu, trouxe Abraão de volta para o propósito que ele foi chamado para ser e fazer na face da terra. E Deus não esconde as debilidades de Abraão. Abraão passou pela prova da cordialidade, quando dá a oportunidade para Ló escolher na sua frente, porque era direito de Abraão, por ser mais velho, escolher para onde ele iria. Mas naquele momento Abraão também estava sendo colocado à prova, quando ele dá a oportunidade para Ló escolher. Porque quem escolhe primeiro, geralmente escolhe o que é melhor. Mas escolher o melhor nem sempre significa escolher o que Deus quer. Porque se você olhar para onde Ló foi,
A diferença sobre nossas vidas é com quem nós estamos indo. Porque Abraão estava indo com o Senhor. Não interessa a campina que você vai, não interessa o vale, o deserto, para onde você vai. O que interessa é se você está embaixo da presença de Deus. Vá para onde Deus está indo, para onde Deus está ordenando. Não interessa se a campina é escassa ou se ela é próspera. Vá para onde Deus está indo. Abraão passa pela prova das riquezas, dispensando as riquezas de Sodoma e Gomorra. Todos nós seremos provados diante do chamado de Deus, diante da escassez e diante de propostas que muitas vezes podem nos trazer muitas riquezas. É impossível você viver o chamado de Deus e não passar no meio disso. Abraão, ele é provado quando ele ouve Sara. Quando se submete a querer ter as promessas de Deus na força do seu braço. O que isso nos ensina? Não dê jeitinho na força do seu braço para cumprir as promessas de Deus. Se esforce. Faça aquilo que Deus mandou fazer. Mas por causa da palavra de Sara, nós temos um perrengue até hoje. Porque aqui nós vemos duas situações que nem Adão e Eva no Éden. Eva estava errada, mas Adão se submete, ele não se firma. Ele deveria, por isso que é papel de todo homem, guardar a palavra, guardar o propósito, não interessa. Ah, mas o meu marido saiu da palavra, a mulher se mantém na palavra. Alguém tem que guardar essa palavra dentro de casa. Alguém tem que ser firme. Alguém tem que ser firme. Porque senão nós negociamos o propósito original que Deus tem. Mas agora Abraão, ele lida com a maior prova da sua vida e do seu chamado. E aí vai. Já se faziam em torno de 25 anos, desde a última vez que Deus tinha falado com Abraão, prometendo a vinda de Isaque, mas a prontidão e a disponibilidade de Abraão ainda eram a mesma. O que eu quero te dizer, amados? Entenda, Deus, ele não tenta ninguém. A tentação, ela tem como objetivo a derrota. A provação, ela tem como objetivo em nossas vidas, quando nós somos provados, refinar a nossa fé, tornar a nossa fé pura, genuína, e nos levar ao lugar que Deus tem prometido para nós. Pois a fé, ela tem valor quando ela é provada. Entenda isso. Outra coisa, fazia 25 anos que Deus tinha falado com Abraão. Eu te digo uma coisa, amados, não interessa quanto tempo nós temos de igreja, vai vir momentos que Deus vai falar conosco, vai nos desafiar, vai nos provar, vai nos desafiar nossa fé, para ver se ainda a gente é obediente a Deus como lá no início. Lá no início. Qual é o teu Isaque hoje? Qual é o Isaque do teu coração hoje? Olha só que interessante. Gênesis 22, 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque. Olha a ênfase.
filho, teu único filho, a quem tu amas muito, e vai à terra de Moriá e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. O pedido de Deus aqui, ele é enfático, em 4 pontos. Toma o teu Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Se coloca agora no lugar de Abraão. Se coloque agora no lugar de Abraão. Qual é o Isaac que te prende? Qual é o Isaac que ainda te prende? O que te prende no meio dos desafios? O que te prende de viver algo mais profundo que Deus tem? Todas as vezes que Deus pedir algo que seja uma primícia ou algo único em nossas vidas, será algo especial e que muitas vezes nós amamos, ou toma de maneira grande a nossa atenção e o nosso coração. O que toma a tua atenção, o que toma teu coração? O que te desafia a não se entregar e a viver ainda mais aquilo que Deus tem? A andar exatamente no que Deus te mandou andar. Às vezes, não é que Deus vai te mandar para outra diretriz, mas às vezes tem algo dentro do nosso coração que nos rouba a nossa paz, rouba a nossa atenção no meio daquilo que Deus já nos ordenou para fazer. Que não nos faz ser inteiro, não nos faz ser entregues àquilo que Deus já nos deu diretriz para fazer. Porque idolatria é tudo que rouba a primazia de Deus no nosso coração. Isso é idolatria. Não precisa abrir, mas Levíticos 1:3. Eu quero ler para você entender o que é o holocausto. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito diante do Senhor. Deuteronômio 18, 10, 12 vai nos ensinar que Deus ordena que nós não façamos sacrifício humano, e que Ele odeia e abomina tal comportamento, e por causa desse comportamento muitas nações foram expulsas de seus territórios como um sinal do juízo de Deus. Deus não aceitava sacrifício humano, mas então por que Ele pede Isaac, se Ele não aceita sacrifício? Ali naquele momento Abraão estava sendo provado até o extremo, e nós vamos ver os detalhes da extremidade do que foi essa aprovação de Abraão. O Monte Moriá é identificado, ele diz, leva ao Monte Moriá. O Monte Moriá é identificado como um lugar onde Abraão testou a sua fé. E mais tarde, Davi, ele compra a ilha de Araúna, olha só, para construir um altar. Tanto que ele compra e diz assim, ó, ele iria ganhar
Mas ele diz: não, eu quero comprar, porque não sacrificarei ao Senhor nada que não me custe nada. Deveria lhe custar algo. Entenda, a adoração, sacrifício vai nos custar. Ah, mas Jesus sacrificou por mim na cruz. Sim, Ele deu a vida para pedir a nossa vida. Voltamos ao centro do Evangelho, ao Evangelho de cruz, ao Evangelho de renúncia, ao Evangelho onde a nossa vida tem que ser no centro do coração do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, hoje é uma manhã de ceia, nós temos que entender que Jesus viveu para glorificar o Pai, e nós, como filhos de Deus, vivemos para glorificar o Filho. Entenda isso. O problema de não haver mais sacrifícios é porque não há mais entrega. Ainda nós queremos ter o controle total das coisas. Entenda uma coisa, eu amo as minhas filhas, amo demais. Mas vai chegar um momento que elas vão ter que viver e andar, e eu tenho que prepará-las a viver aquilo que Deus sonhou para a vida delas. E o sonho delas não é baseado nos meus sonhos, nos meus desejos, nas minhas frustrações ou nas minhas decepções. É o que Deus tem, e Deus vai provar elas. Deus vai testar elas. Assim como Abraão foi testado, assim como Isaac foi testado, assim como Jacó foi testado, e assim como qualquer homem e mulher de Deus, eles chegam a uma etapa da sua vida que eles vão ser extremamente provados. Extremamente provados. E entenda, quando nós vamos chegando a uma caminhada longa, nós vamos ter uma prova, se ainda nós somos fiéis a Deus. Se ainda o nosso coração está disposto a se entregar ao chamado de Deus, a viver na dependência do Senhor, no senhorio dEle. Se ainda a nossa casa vive nesse lugar. Atualmente no Monte Moriá, este mesmo monte, ou área expandida, é hoje conhecido como Monte do Templo, e abriga estruturas islâmicas como Domo da Rocha, sendo um local de grande importância e sensibilidade religiosa até os dias de hoje. A marca, todo local de sacrifício que nós temos hoje, de entrega, de renúncia, ele vai falar às gerações futuras. Um dia talvez, se até lá Jesus não voltar, você vai chegar talvez diante dos seus netos e vai contar todo o chamado de Deus, todas as promessas, todos os desafios que Deus te fez. Você escreve memoriais, você escreve coisas que Deus te provoca a tua fé, coisas que Deus faz, milagres. Você escreve isso, faça um memorial geracional. Eu tenho certeza que 90% das pessoas aqui não fazem isso.
Sabe por quê? Porque principalmente desde 1900 para cá, as pessoas não estão sendo discipuladas a deixar um legado geracional, a não ser que a igreja ensine, a escrever memórias, a escrever um testemunho. Talvez você vai escrever um livro de desafios de fé que você passou. Talvez ninguém vai ler a não ser tua família, mas o mais importante é que eles leiam. O mais importante é que eles entendam o caminho de Deus até eles. Eu não sei muitas vezes como Deus falou com a minha bisavó da parte do meu pai. Por quê? Porque não me chegou até mim. Me chegou algumas coisas na parte de mãe, mas porque eles foram zelosos nisso. Mas entenda uma coisa: se você muitas vezes fizer uma análise mais profunda, você vai ver que Deus já estava falando com os teus familiares antes de ti. Talvez você possa ter dado uma resposta mais profunda, mas Deus já estava chamando e conectando essa geração. Ou ela disse sim, ou ela disse não. Continuando, Gênesis 22, 3. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, tomou consigo seus 2 servos, seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e pôs a caminho rumo ao lugar que havia mostrado. Entenda, Abraão se preparou e foi para onde Deus mostrou. Abraão não chegou ali: Deus, esse monte aqui não está legal, eu vou para o outro. Não, ele foi para onde Deus mandou. Se Deus te der uma direção, ande naquela direção. Não queira apresentar a Deus outras alternativas. Quem poderá aconselhar o Senhor? Porque todo caminho embaixo da diretriz do Senhor vai ter uma aprovação extrema. Mas ao final disso, a grandeza da promessa é gigante. Por causa da obediência de Abraão, até hoje nós lemos a grandeza, o testemunho de se submeter a esse chamado. Isso é magnífico. Abraão ele obedece com agilidade, com rapidez, mostrando uma disponibilidade e um coração voluntário ao chamado de Deus e à ordem de Deus. Entenda, outra coisa que Abraão faz: Abraão não comenta com Sara, não comenta com seus servos, apenas anda em obediência ao lugar determinado que Deus ordenou. Eu quero que você entenda. Imagina que Deus te dá uma ordem e diz assim: vai lá e sacrifica a tua filha. Espera aí que eu vou ali falar para a Jéssica. Abraão não ia nem conseguir sair de casa. Não, mas Deus está me mandando. Você consegue se colocar dentro disso? Abraão, ele teve muita sensatez, extrema obediência, confiança em Deus. Porque tu imagina, tu sair com um filho que você vai levar no monte para sacrificar. Você consegue imaginar isso aí? Porque Abraão acreditava que Deus ressuscitaria Isaque. Só que um detalhe: até aquele momento não tem nenhuma evidência e testemunho de ressurreição. Você consegue imaginar
desse homem, o nível de obediência e fé que ele andava. Por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Eu vou fazer uma pergunta: quem vão ser os pais da fé dessa geração? Quem vai ser? Quem vai se submeter a uma obediência extrema do chamado de Deus? Quem vão ser os pais da fé dessa geração? Quem está disposto a esse chamado que vai nos provocar a morte de coisas grandes em nossas vidas, que nós muitas vezes amamos? Versículo 4: no terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Imagina, Abraão chegar perto, mesmo de longe ele visualiza: é ali que eu tenho que sacrificar meu filho. E olha que interessante, amados, a Bíblia, ela não demonstra nenhuma emoção da parte de Abraão, somente a sua convicção. A Bíblia relata o nível de convicção de Abraão diante desse chamado. A provação sobre Abraão exigiu dele fé. Você consegue imaginar um homem caminhando do lado do seu filho, a qual ele teria que sacrificar? Se eu não me engano, foi 3 dias de caminhada. Você consegue imaginar isso? O nível de pressão. Versículo 5. 22:5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá. Olha a convicção: adoraremos e voltaremos para vós. Olha o nível de convicção desse homem. Por que ele deixa aqueles homens lá? Você consegue imaginar ele subindo com Isaac? Quando ele começasse a amarrar Isaac, os homens já iam pular nele, certo? Abraão está louco, pirou, está desviado. E tem lugares, amado, dentro do chamado de Deus, dentro da promessa de Deus, que eu vou te dizer uma coisa: ninguém vai entrar. Às vezes nem tua mulher, nem teu marido, nem teus filhos. É um lugar que muitas vezes cada um de nós vai ter que entrar até individualmente para morrer lá dentro. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava e não sabia se ia ir e voltar ou se ia morrer. Lembra? O Senhor ainda é o mesmo. Na tenda tinha um lugar de sacrifício, tinha um lugar santo, e um lugar que era o santo do Santo. Mas para nós entrarmos diante do Santo dos Santos, aonde o nível da glória de Deus é maior, nós vamos ter que morrer no meio desse caminho. E muitas coisas vão ter que morrer em nossas vidas. Evangelho sem renúncia, evangelho sem sacrifício não é evangelho.
Evangelho sem cruz. O que é cruz em nossas vidas? Alguém consegue ter domínio na sua vida na cruz? Não. A cruz, ela é um lugar de morte, de humilhação. É um lugar onde eu não tenho governo da minha vida. E o Evangelho verdadeiro é esse lugar. Continuando. Em alguns momentos de provação entraremos sozinhos, não haverá ajuda, não haverá alívio, mas a nossa convicção em Deus e no seu caráter nos levará à vitória. Abraão tinha uma convicção no caráter de Deus, em quem Deus é. Em quem Deus era. Abraão tinha outra convicção, que ele voltaria no seu fim. O que acontece com os discípulos quando Jesus é morto na cruz? Quando ele é levado para a cruz, o que acontece com os discípulos? São dispersos. Se os discípulos entendessem a palavra, o ensino liberado por Jesus, eles estariam no lugar da ressurreição de Jesus. As 3 mulheres entenderam esse lugar. Por isso que elas foram chamadas, elas trouxeram a primeira mensagem de ressurreição. Porque elas se atentaram aos detalhes. Os discípulos, eles não estavam nem no lugar que Deus havia ordenado para eles estarem juntos. Eles estavam aonde? Pescando, distraídos, dispersos. Aí eu estou falando de homens que andaram quase 3 anos e meio diretamente com Jesus. E no momento da pressão, no momento da provação, no momento do fogo, estavam no lado contrário. Você entende como as pressões, o fogo, ele revela o nosso nível de convicção no caráter de Deus e nas promessas de Deus? Aí eu te pergunto, quem nós somos quando estamos sendo provados? Somos murmuradores, incrédulos, desviados? Quem nós somos? No momento de guerra, dentro do seu lar, você, homem, olha para sua mulher e culpa ela. Ou mulher, você olha para o seu marido e diz: olha aí. Ou vocês se unem para passar a prova e a batalha. Como você responde? Porque se no momento de pressão, no momento de guerra, você começa a olhar para o teu marido, você começa a olhar para os teus filhos, ou o homem começa a olhar para a sua esposa, começa a olhar para os seus filhos, ou você começa a olhar para as pessoas na igreja e começa a achar um culpado, começa a achar problema, mas não entende a prova, o desafio de fé que Deus está te levando. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Você olha para a circunstância ou se mantém firme, crendo que Deus trará a providência, o livramento necessário na hora certa. Glória a Deus. Quem nós somos? Quando a provação, a pressão, o pau está pegando do nosso lado. Porque nessa hora nós revelamos o que está aqui,
dentro do nosso coração, nós revelamos o nosso caráter. Nessas horas nós trazemos para fora tudo o que verdadeiramente nós somos e muitas vezes queremos esconder por hipocrisia. Por isso que a pressão ela vem para mostrar assim: ei, verdadeiramente teu comportamento é esse, você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa ser tocado pela minha glória. E por que Deus nos submete? Para mostrar verdadeiramente aquilo que nós precisamos ser curados, transformados, libertos, fundamentados pela palavra de Deus. Porque senão a gente vai vivendo uma fé que acha que é alguma coisa, que acha que nós cremos em Deus, que acha que nós estamos verdadeiramente fundamentados em Deus. Aí o vento vem, ela revela dentro de nós aquilo que verdadeiramente nós cremos. Pastor, eu sou essa pessoa. Rasgue seu coração. Chegue diante do Senhor e diga: Senhor, eu tenho dificuldade nisso, mas eu te peço ajuda, Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso que teu Espírito opere sobre as minhas fraquezas. Sobre as minhas fraquezas. Continuando. Porquanto Abraão, Hebreus 11:19 vai dizer: porquanto, pode deixar aberto em Gênesis 22, acreditou que Deus era suficiente, poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta. Simbolicamente ele recebeu Isaac de volta dentro dos mortos. Por que Abraão leva Isaac? Porque ele acreditava, ele tinha convicção. Ok, Deus pediu para me entregar, mas Deus vai ressuscitar. Por que Deus pede para a gente entregar algumas coisas? Todas as vezes que Deus manda a gente sacrificar algo grande em nossas vidas, acontecem duas coisas. Ou essa coisa não volta para nós, mas o que Deus traz é muito maior. Ou aquilo volta, mas não toma mais o lugar do nosso coração. É isso. É isso que acontece. Para vivermos grandes promessas, viveremos grandes provações, a qual nós e nossa descendência será colocada à prova. Nós e nossa descendência será colocada à prova. Quantos aqui entendem dentro dessa passagem que Abraão estava sendo provado? Levanta a mão. Quantos aqui entendem que o próprio Isaac já estava sendo provado? O que está havendo ali? Uma conexão de geração. Tem momentos que nós, os nossos filhos, seremos provados juntos para haver uma conexão geracional em Deus. E eles precisam passar por esse lugar de sacrifício. Por isso que nesse lugar de sacrifício nós temos que educá-los no caráter de Deus e na vontade de Deus e na confiança em Deus. Gênesis 22, versículos 6, 7 e 8, lê comigo. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho Isaque,
E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Amados, eu não sei você, mas eu tenho histórias bíblicas que, quando eu estou lendo ensinamentos bíblicos, parece que eu procuro entrar dentro daquela realidade e peço que o Espírito Santo me, Senhor, leva a essa realidade, a entender essa realidade. Abraão estava construindo um lugar de fé, milagres e confiança em Deus no coração de Isaque, pois essa prova não só lapidou o coração de Abraão, mas com toda certeza marcou a vida e a fé de Isaque. Entenda isso. Abraão tinha convicção do cuidado e da providência de Deus. Eu te pergunto novamente: você tem convicção do cuidado e da providência de Deus? Você verdadeiramente tem? E eu te digo uma coisa: todos nós precisamos ter muita convicção nisso, porque o quanto mais chegar a pressão do fim dos tempos, mais nós vamos ter que ter convicção e providência do Senhor. Eu já estou trazendo um fundamento que prepara a igreja para o fim dos tempos, da pressão do fim dos tempos. Ontem mesmo deu uma parada em alguns aplicativos de banco, não conseguia fazer transferência nem receber. Nos últimos dias, aqueles que se manterem fiel a Deus, eles não vão poder comprar e nem vender através de um sistema do mundo que já está sendo implantado, mas eles vão ter que viver pela fé. Por isso que você tem que ter convicção. Por isso. Claro, eu sou de uma linha teológica que eu creio que a igreja passará pela tribulação. Isso já é muito bem definido para mim. Mas pastor, se a gente subir antes, glória a Deus, pelo menos já estou lá. Mas e se a gente passar? Independente da linha teológica, nós temos que estar com o coração rendido a Deus, confiando em Deus, entregue a Deus e fundamentado por Ele. Porque às vezes a maioria das pessoas que quer subir antes é porque elas têm medo de uma tribulação. Deus sempre teve com o seu povo, com a sua igreja no meio da tribulação, no meio das pressões. Quando as 10 pragas pegaram o povo no Egito, aquelas pragas pegaram o povo do Egito? Sim ou não? Não, Deus guardou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Quem muda às vezes somos nós. E se você olhar as pragas que foram lá no Egito, muitas das mesmas pragas também estarão nos 21 juízos da tribulação. Aí eu te pergunto, para que Deus precisa 21 juízos de tribulação? Se Ele pode fazer em um? É para trazer as pessoas ao arrependimento. Por isso que você vai ver em Apocalipse que quando passar aquele juízo, vai dizer que muitas pessoas não se arrependeram. Entenda. Quem lê, entenda, como diz no Apocalipse. Continuando, versículo 9:
Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontará, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Você consegue imaginar isso? Ele preparou o altar, ele pega o seu filho, coloca em cima da lenha, porque todo holocausto teria que o quê? Aspergir sangue. Você consegue imaginar o homem que teria que colocar o cutelo dentro do seu filho, para que todo o sangue fosse aspergido? Você consegue imaginar isso? Olhe para a cruz. Deus Pai deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu único, o Pai do seu Filho moído na cruz, todo aquele sangue sendo derramado, toda dor, todo sofrimento. E Jesus, ele deu a sua vida voluntariamente. A Bíblia vai dizer que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, de darmos a nossa vida voluntariamente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe culto genuíno, culto verdadeiro, se nós não formos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício santo e agradável a Deus. Eu te digo uma coisa, obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo ministrou algo muito forte aqui no meu coração. Me veio uma palavra assim: não queiram viver uma vida sempre me colocando nas rotinas de vocês. O nosso chamado é embaixo da rotina de Deus. Nós podemos organizar o nosso dia? Sim. Há muitos planos no coração do mundo, mas a resposta final vem sempre do coração de Deus. Coração de Deus. O maior desafio que a igreja está passando nessa atual era eu vou viver a minha vida, a minha rotina, os meus planos, sobra um tempo eu vou na igreja, sobra um tempo eu vou servir a igreja. Por isso que nós vemos hoje muita falta de sacrifício, muita falta. Eu não estou dizendo que todo dia você tem que estar na igreja, não é isso, porque eu sei que muitas igrejas pecaram, botando rotina, todo dia, as pessoas ali, elas não cuidavam das suas casas, dos seus filhos, eu sei de tudo isso, mas esse não é o fundamento, porque quem tem uma vida no altar do Senhor, quem tem uma vida com o Senhor, vir num culto não é sacrifício, cumprir o chamado de Deus através dessa igreja não é um sacrifício, é uma alegria, é uma honra, é um privilégio de ser chamado para cumprir algo que Deus chamou na terra. Entenda, Deus vai cumprir o seu chamado, independente de você crer ou não. Deus não precisa de ninguém de nós, mas Ele se alegra quando os seus filhos dão uma resposta em Deus chamado. Quem estava aqui na reunião quinta-feira, eu disse: amados, amo todo mundo aqui que está
trabalhar na igreja. Amo mesmo, gente, de coração. Estou aqui no altar, eu amo. Eu sinto tristeza quando uma pessoa se desvia. Eu sinto angústia quando ela está com problemas. Eu sinto tudo isso. E isso me dá paciência para trabalhar com as pessoas. Agora, eu não posso esperar todo mundo a vida toda. Eu tenho que avançar. Eu tenho que ir. Porque o Senhor tem promessas para cumprir sobre esse lugar. O Senhor tem grandes coisas, grandes obras para realizar sobre esse lugar. Só que eu não posso esperar pessoas a vida toda. A agilidade, a rapidez, muitas vezes, do cumprimento das promessas de Deus, elas estão pelo teu posicionamento quando Deus chama. Eu não posso esperar se sobrar um tempo na sua agenda. Deus também não pode esperar se sobrar um tempo na tua agenda para Ele cumprir a promessa de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta do Espírito. Para Deus realizar as promessas dEle, Ele precisaria de um tempo na tua agenda. Como está a tua agenda? Como estão os teus projetos? Como está? Como está? Como está? Seja verdadeiro diante do Senhor. Hoje é uma ceia. Seja honesto diante de Deus. Continuando, o momento da angústia. Imagina você preparar tudo, amarrar o seu filho, sabendo o que você deve fazer. Muitas vezes esses são os nossos maiores desafios de fé. Obedecer a Deus até o último minuto. Versículo 10, Abraão estendeu a mão, apanhou a faca. Você consegue imaginar Isaac aqui, o pai levantando a mão para cima, com o cutelo, sabendo que ia vir nele. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. O que prontamente respondeu a Abraão: eis-me aqui. Abraão para tudo diante a voz de Deus. Ele para. Eis-me aqui, Senhor. Prontidão, agilidade. A convicção, a dedicação, a entrega de Abraão nos constrange. Ele foi ao extremo, ele foi ao limite, ele entregou tudo que poderia ser entregue. Versículo 12: não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada, agora eu sei que teme a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Deus quer a tua vida hoje. Ele quer tudo hoje. Ele está te chamando para ceiar, Ele está te chamando para tomar do pão e do cálice, para você entregar tudo diante dele. O que te ama, que está te prendendo. Toda aprovação revela se Deus tem no nosso coração e nos revela se o nosso coração pertence a Deus. Toda aprovação, ela revela como está verdadeiramente o nosso coração. Ela é como um raio-x, uma tomografia, mostrando de forma detalhada como verdadeiramente nós estamos. Deus não cabe na nossa vida. Ele é muito grande. Mas nós cabemos na agenda dele.
porque Ele é grande. Versículo 13: em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Deus já tinha providência. Deus já tinha providência. Precisamos erguer os nossos olhos para onde sempre vem socorro. Salmo 121 diz: levanto meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Da onde está vindo o teu socorro? Quem está te socorrendo? Vai ter hora, jamais, que Deus vai estreitar tudo. Não vai ter cartão, não vai ter para onde olhar onde tem providência, não vai ter para quem pedir, não vai ter para nada. É só olhos para Ele. Tem situações na nossa vida que nós vamos ter que passar, que ninguém vai ajudar, não vai ter socorro de ninguém, a não ser dele. Gênesis 14, então Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Por isso até os dias de hoje se diz: no monte do Senhor se provará. Conclusão dessa mensagem: o que temos negado diante de Deus? Qual é o nosso maior bem na atual época que estamos vivendo? Deus está pedindo o nosso tempo. Voltamos a nos dedicar mais a Deus, dar o nosso tempo à oração, dar o nosso tempo para a meditação da palavra, dar o nosso tempo com mais excelência para a comunhão com Deus, a congregar com amor. Congregar com amor. E às vezes congregar com amor, Deus precisa te matar. Entenda uma coisa: a igreja tem os seus desafios, mas se a ofensa tomar o nosso coração, nós vamos deixando o amor de Deus esfriar. Então, por isso que nós temos que ser entregues com sacrifício vivo. Deus quer que nós congregamos com amor, a servir o chamado de Deus em amor, não só fazer por fazer. Não só fazer por fazer. A ofertar com amor. Tem gente que faz, mas muitas vezes o fundamento não é o amor. Deus ama quem dá com alegria. Dar nosso tempo para educar os nossos filhos a ter uma vida com Deus. Eu vou ver se eu consigo comprar uns livrinhos. Vou me juntar com os irmãos para nós comprar uns livrinhos. Que a palavra catequese, ela é usada pelos protestantes. Você confunde catequese católica com catequese protestante. É um livro de catequise. Ele te leva a conhecer, fazer a criança conhecer o caráter de Deus e o coração de Deus. Ele é tremendo. Eu vou botar ele no grupo essa semana e eu vou ver se eu consigo encomendar ele. Ele é um livro bem difícil, mas ele é muito bom. É 100 perguntas para você sentar com seu filho e educar ele à luz das Escrituras. Vamos voltar. Eu também preciso sentar mais com as minhas filhas. Eu tenho sentado, tenho ministrado, mas eu preciso sentar mais. E me ajude a fazer isso. Por isso que quanto mais você se entrega ao chamado de Deus, mais lê a Bíblia, mais educa a sua casa, mais você também me ajuda.
ter zelo, entrega e disponibilidade. Zelo, entrega e disponibilidade. Todo chamado, todo pedido, toda premissa, toda direção que o Espírito Santo nos der, vai nos trazer provação, vai nos desafiar a obedecer, a sacrificar, pois obediência gera sacrifício dentro do chamado de Deus. Mas todas as vezes que eu obedecer, guardar e praticar detalhes que Deus pede, isso gerará um testemunho, uma conexão geracional, um impacto geracional, uma visão ampla das promessas de Deus. Deus está chamando a nós. Amado, Deus te trouxe hoje aqui porque Ele queria responder algumas perguntas dentro de ti. E Ele vai te levar num lugar de desafio muito grande. Vai tremer a tua carne, vai tremer as tuas emoções, elas vão se balançar. A tua convicção no Espírito vai ser tremida. Mas o Senhor diz assim: ó, confia no que eu vou fazer. Olhe para mim, olhe para a cruz e siga firme no que eu vou te chamar. A pressão vai ser grande. Algumas pessoas, elas não vão entender, por isso que você vai ter que ter muito cuidado. Algumas vão ofender, vão falar mal, extremamente mal. Mas o Senhor manda dar um passo de fé. Porque o posicionamento nesse lugar, mesmo que aos olhos humanos não seja visível, é através desse lugar que o Senhor vai te levar a tocar nações, te levar a tocar coisas grandes, e através do posicionamento nesse lugar que o Senhor vai te levar a provar de milagres maiores. Fique firme, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Antes de ceiar, amados, gostaria que vocês se colocassem de pé. Chama as crianças. Quero que as crianças estejam aqui. Eu quero que elas ceiem todas. Eu quero que elas tenham vida de igreja. Amados, unanimemente hoje, todos aqui têm um Isaac que Deus vai te provocar. Todos. Não falo humanamente, eu falo do Espírito. Todos aqui tem algo que Deus vai provar. Todos aqui tem um Isaac que ainda está tomando teu coração em algo que Deus precisa trabalhar. Eu não sei qual é a dimensão desse Isaac na tua vida. Mas entenda a dimensão do pedido. Tenha sabedoria no meio do pedido. Tenha agilidade no que Deus vai pedir. Mas Deus vai trabalhar no teu coração. Porque para você provar e viver aquilo que Deus tem para a tua vida nesse ano, é necessário Deus tocar nesse Isaac. Esse Isaac que
Tu amas muito. Esse Isaac que ainda você quer ter um governo total de vida, total de controle, essa área que você ainda quer ter o controle total, que muitas vezes Deus não tem ainda um acesso total nela, porque você não permite. Por isso se examine, ore e vai pedindo sabedoria a Deus. Se dentro desse culto ainda você não entendeu a dimensão disso, ó, a partir de segunda-feira, eu queria compartilhar algo com os irmãos aqui. Eu entendi um chamado de jejum coletivo sobre a igreja. E um chamado de arrependimento, de entendimento do que Deus tem para nossas vidas. Eu não sei você, mas eu te digo, organiza a tua casa nisso, porque é para a igreja toda. Eu vou começar segunda-feira, no mínimo 15 a 18 horas do meu dia, no mínimo. Eu não vou ter refeição nenhuma. Eu vou me abster de refeição. E a que eu tenho, eu também vou ter bem calculada, bem organizada. E dentro desse período eu também vou tirar jejuns de 3 dias, jejuns totais. Essa é a minha medida. Não sei o que Deus vai te pedir, talvez é rede social, talvez alguma coisa que te tire muito, mas dê uma atenção total de Deus. Não sei se vai ser doce, não sei se vai ser carne, não sei o que é. Mas sempre orem juntos. Marido e mulher orem juntos, famílias orem juntos. E entrem nesse lugar. Deus vai falar conosco, como comunidade ao todo. E eu sei que ao final desses 40 dias, o Senhor vai trazer ainda mais clareza, providência e milagres em nosso mundo. Mas uma das maiores chamadas dentro desse propósito não é passar fome, mas aumentar o nosso nível de comunhão e intensidade com Deus. A nos humilhar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, tem determinadas áreas que eu ainda estou incrédulo, que eu preciso me santificar, que eu preciso me entregar, que eu preciso confiar em Ti, a se arrepender no teu coração. Amém? 1 Coríntios 11, 23 vai dizer: vai orando, vai pedindo para o Espírito Santo sondar o teu coração. É muito importante o que está sendo liberado essa manhã. É algo muito sério, amados. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você vai receber o pão, esse pão que representa que por suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Do mesmo modo, depois de haver de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comeres desse pão, beberes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Nos ajuda, Espírito Santo, a viver a realidade dos céus. Sonda, Espírito Santo, sonda agora, sonda e libera, Senhor,
uma revelação de tudo aquilo que possa estar nos aprisionando, de não viver a grandeza, a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, libera os céus aqui essa manhã, libera a eternidade aqui essa manhã, um anseio pela eternidade, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua grandeza, Senhor. Nos ajuda a vencer as muralhas que se levantam diante de nós. Te pedimos ajuda, Senhor, no meio das fraquezas, no meio das pressões. Te pedimos ajuda por toda a confusão, por todo o mau testemunho que talvez como igreja possamos ter cometido. E nos traz arrependimento. Nos ajuda essa manhã, nossas famílias, os nossos filhos, as nossas casas, a viver a grandeza da promessa de Deus, a viver a grandeza de Deus. Voltem a chorar os sacerdotes entre o alpendre e o altar. Peça lágrimas para Deus nesses dias. Senhor, me traz lágrimas, me traz arrependimento em tudo aquilo que me leva a pecar contra Ti, pecar contra a minha família, pecar contra a igreja. Senhor, nos traz arrependimento profundo, traz lágrimas, traz profundo arrependimento, em nome de Jesus. Nós abençoamos esse pão nesse cálice e comemos com ações de graça. Amém. Coma desse pão e beba desse cálice. Contemple o seu casamento, a sua aliança com Deus. Contemple o privilégio de estar participando de uma ceia. Contemple. Muitos estão morrendo hoje no inferno. Muitos que já tiveram parte da ceia e hoje não tem mais. Alguns que ainda não foram pregados o Evangelho para eles, ou não obedeceram o chamado. Mas hoje você está fazendo algo de parte de algo que é um privilégio, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos como igreja em nome de Jesus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe tua vida, tua casa. Lembre-se, ore para entender o Isaac que tem na tua vida. Dia 14/2, sábado pela manhã, às 7 horas, nós vamos subir o morro de novo, viu? Tá? Deus ministra muito ali. Vai no extremo da tua carne. Tá? Quem quiser subir com a